Muito boa noite a todos, muito obrigado pela vossa presença, mais uma vez com muito gosto que aqui estou em Peniche, depois de um magnífico jantar em casa do Padre Diogo, que é sempre um grande anfitrião, que recebe com muita simpatia e cozinha com grande mestria. Não sei se conhecem os seus dotes culinários, mas é bom que procurem. Isto não foi combinado, isto é totalmente... Muito bem, estamos já perto da festa do Sagrado Coração de Jesus, que, se Deus quiser, celebraremos com a Igreja Universal nesta próxima sexta-feira, e por isso mesmo pareceu que seria uma boa ocasião para referir a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, alargando talvez um bocadinho a questão não apenas a esta devoção, que como todas as devoções tem também a sua história e as suas particularidades e aspectos concretos que sublinha de uma forma especial, mas também todo o aspecto da humanidade e concretamente a humanidade de Cristo como resposta e como opção, por assim dizer, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar e também para a nossa vida social. De facto é curioso, nós portugueses temos uma relação especial com a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, porque a primeira igreja do mundo dedicada ao Sagrado Coração de Jesus é a Basílica da Estrela, em Lisboa. Portanto, de facto, é uma coisa, não sei se há um Guinness das devoções, mas se houver um Guinness das devoções, teríamos todo o direito a estar lá referidos por este facto. E até sabemos, o Padre Diogo, melhor que eu poderia com certeza explicar isso, que houve até algumas reticências em relação a esta devoção, e percebe-se porquê. Podia haver o perigo de cairmos numa devoção sentimental, né? Ou seja, pensar que só devemos rezar quando sentimos que nos apetece rezar, ou que as coisas são boas ou más em função da satisfação que nos causam, ou pensar que, ao fim e ao cabo, toda a religião seria apenas uma montagem, por assim dizer, para encontrar um certo equilíbrio, encontrar uma certa satisfação, até um certo prazer. E claro que isso não faz sentido, não é? Aliás, o próprio Senhor chamou a nossa atenção de que, se o quisermos seguir, tomemos a nossa cruz e sigamos. Não há outro caminho que não seja o caminho da cruz e, portanto, muitas vezes até os grandes santos passaram por aquilo que São João da Cruz chamava a noite escura da alma, né? Ou seja, momentos de grande cegueira espiritual, de uma grande aridez na vida interior. Até santos, se calhar, aparentemente mais sentimentais, como Santa Teresinha do Menino Jesus. Aliás, o Papa, que tem muita devoção a Santa Teresinha e teve agora as relíquias em Roma da Santa Teresinha e até anunciou que vai em breve escrever uma carta apostólica sobre esta padroeira das missões. E ela própria refere nos seus escritos autobiográficos que passou por momentos em que ela acreditava que Deus existe porque lhe diziam, porque ela não sentia nada e estava completamente incapaz de se aperceber dessa realidade. Muitas pessoas ficaram muito escandalizadas quando se leram as cartas da Santa Teresa de Calcutá aos seus diversos diretores espirituais, porque ela também refere isso, refere que muitas vezes rezava e não sentia nada, e comungava e não notava nenhuma mudança, e que se confessava e também não sentia, enfim, portanto, passava também por uma grande dificuldade. Portanto, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus não tem nada a ver com a procura do sentimento ou da satisfação ou de qualquer outra sensação aparentemente mais satisfatória ou reconfortante,
Mas sim, tem um aspecto, e é esse aspecto que aqui vou procurar desenvolver, que é chamar a nossa atenção para a humanidade de Cristo, até porque neste tempo em que nós nos encontramos, poderíamos dizer que há muitas perspectivas de uma vida pessoal, de uma vida familiar e de uma vida social à margem daquilo que nos ensina precisamente o Evangelho, daquilo que nos ensina precisamente a nossa religião. E por isso mesmo, depois desta primeira introdução, e primeira e única introdução, vou falar um pouco deste aspecto da desconstrução da natureza e depois a proposta cristã de um novo humanismo. Desconstrução da natureza porque já não estamos apenas ao nível, eu diria, de negar as verdades da fé, com certeza que as verdades da fé, como são verdades que apelam a um princípio sobrenatural, não são acessíveis a todas as pessoas. Não posso indignar-me por haver uma pessoa que não acredita na presença real de Jesus na Eucaristia. Está bem, se não tem fé, como é que pode acreditar? É evidente que não pode acreditar, não é? Não é nada que seja chamativo. Ou se houver uma pessoa que me disser que não acredita na virgindade de Maria, está bem, pode, não tem fé, pois é verdade que nós só acreditamos nisso porque temos fé. Se não tivéssemos fé, também não podíamos acreditar. Não, que não acredita que Deus é trino. Está bem, pois com certeza, nós acreditamos que Deus é unitrino, um só Deus em três pessoas, mas é porque temos fé. Se não tivéssemos fé, também não podíamos acreditar. E é uma pessoa que não tenha fé, também não lhe podemos explicar, ou não podemos justificar, ou não podemos demonstrar, ou provar que assim é. Não há nenhum raciocínio humano que permita chegar a essa conclusão. E, claro, isso nós compreendemos, até por isso mesmo há deveres religiosos que podem ser falta para o cristão que os não cumpre, mas não são falta para o pagão que os não cumpre, não é? O que é que eu quero dizer com isto? Se eu não for à missa ao domingo, já repararam que eu sou católico, não é? Já devem ter reparado nisso, não é? Se eu não for à missa ao domingo, eu peco. Claro que eu peco, não é? Um pagão, se não for à missa ao domingo, peca? Não, claro que não. Não tem a obrigação de ir à missa ao domingo, não é cristão, portanto ele não peca por não ir à missa ao domingo, é evidente. Não é? O que acontece? Acontece é que isto não quer dizer que todos os homens estejam desculpados ou sejam inocentes em relação a outras coisas, não é? Para mim, matar é um pecado. Sim, seguramente é. E para um não cristão é um pecado. Talvez não seja um pecado, porque ele se calhar não acredita na existência de Deus, não é? E o pecado é uma ofensa a Deus pela sua própria definição. Mas é um crime na mesma, não é? E não é preciso ser crente para saber que não se deve matar, não é? Nós crentes temos uma vantagem, que para além de nós próprios, pela nossa própria razão, podermos chegar a essa conclusão, também sabemos que Deus nos disse, não matarás. E, portanto, isso facilita, se alguma dúvida tivéssemos, esta revelação da lei natural esclarece essa dúvida e temos a certeza que está mal. Se não tivéssemos este recurso, de facto, à revelação, pois então poderia ser mais complicado, sobretudo em situações que podem ser mais problemáticas, não é? Sei lá, agora tivemos no nosso país esta triste decisão de promulgar a lei que permite a eutanásia. Claro, para nós não oferece dúvidas, é evidente que isto vai contra o mandamento divino, não matarás. Podemos compreender que uma pessoa que não tenha fé diante de uma situação muito difícil, de alguém que tem uma doença incurável e está em grande sofrimento, possa não compreender a necessidade de não matar. Sim, não são necessariamente um monstro, não é? Essa pessoa, como não tem a ajuda da nossa fé, naquela situação limite, naquele caso desesperado, se calhar
não é? Precisamente porque não tem fé, e se calhar de boa fé até, não é? Pode pensar que até seria lícito, não, até porque encararia isso não como matar, mas aliviar aquela pessoa daquele sofrimento. Bom, mas nós, de facto, hoje em dia assistimos, ou se quisermos, temos diante de nós um modelo, e esta é a primeira dimensão que quero referir, de uma sociedade desumanizada. E uma sociedade desumanizada, talvez por uma razão que me parece que é comum a várias dessas expressões de sociedades desumanizadas, que são os regimes totalitários. O que é um regime totalitário? Um regime totalitário é um regime em que só o todo interessa e não as partes. Não as partes. Se eu agora, o que seria uma indelicadeza da minha parte, por isso não o vou fazer, mas se eu agora arrancasse aqui da minha algibeira ou pedisse aqui ao meu homónimo um corta-unhas, não é? E começasse a cortar uma unha, não era bonito, de facto, não é? Mas alguém pensaria que isso seria um atentado humano, ou que seria uma falta contra a dignidade humana? Não. Porquê? Porque não é uma coisa, a unha faz sentido como parte de um todo, do todo que sou eu. Não é? Se aquela unha já é grande demais, em vez de ajudar, dificulta, corta-se e ninguém tem problemas de consciência com isso, não é? Porque o que interessa é o todo, não é a unha em si mesma. Porquê é que eu dou este exemplo? Para os totalitarismos, o que interessa é o todo, não é a parte, não é? Um país totalitário, há um indivíduo que é dissidente, é uma unha que se corta, não há problema, não é? É um fulano que se mata, é um tipo que se silencia, é uma pessoa que se exclui, é uma pessoa que se põe fora. Ele não conta, ele não interessa, não é? Porque é um regime em que só o todo interessa e, portanto, o totalitarismo opõe-se de algum modo ao individualismo. O sujeito só interessa na medida em que é um peão de um todo, de que faz parte, se ele está em desacordo com o todo. Então, esse elemento é um elemento agressivo, um elemento ofensivo que deve ser neutralizado, que deve ser destruído. Ou seja, o indivíduo não conta. De facto, nós hoje em dia estamos a avançar neste sentido. Ou seja, o ser humano não é um valor em si mesmo, o ser humano tem um valor social. E é só na medida em que tem esse valor social que pode e deve ser preservado, pode e deve ser mantido. Portanto, quando não há nenhum valor social, não há nenhum valor, e se não há nenhum valor, então aquele ser humano deve ser destruído, está a mais. Isto é, ao fim e ao cabo, a lógica que prevalece em relação ao aborto. Esta é a lógica que prevalece em relação à eutanásia também, não é? Aquele sujeito já não serve, aquele sujeito já não produz, aquele sujeito não é um elemento válido da sociedade, portanto, não faz sentido que exista e, portanto, aquilo que se deve fazer é acabar com ele. Isto tem já manifestações dramáticas na nossa sociedade. Há países europeus em que praticamente já não se vê em crianças com o síndrome de Down, o mongolismo, não é? Porquê? Porque já não nascem, não é? É uma doença que se detecta na gravidez, se a criança tem já essa característica, o que é que acontece? Bom, então, já não nasce, já não chega a nascer. Porquê? Porque não interessa, não é? Não tem valor social, e como não tem valor social, portanto, é um ser a eliminar. Aliás, também, já estamos também a chegar a níveis de equilibrismo genético ou de experimentalismo biológico que é assustador, não é? Quer dizer, recordo uma ocasião ter ouvido uma entrevista de uma senhora, creio que era jornalista, que tinha já 30 e tantos anos,
E ela dizia, mas com toda a naturalidade, que pronto, não tinha casado, nem queria casar, porque isso casar é uma coisa complicada, porque depois existe o outro, não é? E o outro às vezes é um chato, não é? E portanto é uma coisa que não interessa muito, portanto não estava muito interessada em casar, porque isso era verdade, tinha que arranjar alguém e tudo, e era complicado, e depois tinha que partilhar as decisões, isso ia mexer com a sua vida, mas gostava de ter um filho, não é? E então programou ter um filho. Ter um filho e já está, pronto, engravidou, recorreu a um banco de esperma, o banco lá lhe deu o material que ela precisava, ficou grávida e, pronto, e teve a criança. Nós podemos dizer que, sim senhor, pois muito bem, então tem um filho, se calhar até gosta muito do filho, provavelmente sim, se calhar poderá ser uma boa mãe ou vai tentar ser uma boa mãe, não é? Mas o que é que acontece? Quer dizer, esse filho nunca tem pai, nunca terá pai. Esse filho nunca vai ter irmãos, não é? E esse filho é querido pela mãe como a forma como ela podia ter criado um animal de estimação. Pronto. Quer dizer, é pensado pela mãe em função dela, mas não em função dele próprio, não no seu bem, não naquilo que seria melhor para ele. Dizemos também outra situação que hoje em dia é muito vulgar, muito conhecida, muito patente, que é também já não conseguirmos distinguir o ser humano do ser animal. Com certeza que os animais têm uma dignidade própria, com certeza que não devemos fazer mal aos animais só por maldade, isso não teria sentido, mas enfim, em princípio estaria claro o que é o ser animal, o que é o ser humano. Hoje em dia, esta distinção já não está clara. Nos Estados Unidos, um telejornal, em Nova Iorque, não sei se já contei isso aqui ou não, contei, não sei, talvez não, mas começaram, o telejornal nos Estados Unidos, como sabem, pelo menos em algumas regiões, no inverno neva mesmo, e portanto há temperaturas negativas, e começaram o telejornal, que era às 9 da noite, ou coisa que o valha, a dizer, bom, damos uma informação que é que há um sem-abrigo com 2 cães na avenida não sei das quantas. Não é? Esta noite a temperatura vai ser negativa, provavelmente vai nevar, estamos preocupados com esta situação. No fim do telejornal, meia hora ou 40 minutos depois, deram uma boa notícia, os cães já foram recolhidos. Não é? Os cães já foram recolhidos. Não é? Portanto, a boa notícia é que os cães não vão passar a noite ao relento, não é? Graças a Deus os cães já foram recebidos por alguém, o sem-abrigo não queremos saber, não é? Também. Talvez não seja tão fácil dar lugar a um sem-abrigo do que a um cão, mas enfim, a prioridade devia ser, obviamente, o ser humano, não é? Esse é que deveria ser, até porque os cães, enfim, geralmente são sem-abrigos, porque ainda não há cães com casa própria. Mas, enfim, mas de todas formas, não é? Aquilo que era razoável, aquilo que era lógico, devia ser a grande preocupação, é o ser humano, não é? Porque é ele que, de facto, mais precisava de ser respeitado na sua dignidade, ainda para mais numa situação de fragilidade. E hoje em dia também assistimos a uma espécie de ecologismo radical, não é? O ecologismo radical, o que é que quer dizer? Quer dizer que já não é um respeito pela natureza, mas é expulsar o homem da Terra, não é? É um anti-humanismo, não é? O homem, antes havia aquela ideia, o homem que não está no centro da criação, o homem é que governa, não é? Os recursos que a Terra lhe dá. Mas agora não, agora a ideia que há é a ideia de que o homem é o grande inimigo. O homem é aquele que é preciso abater, o homem é a criatura mais predadora do planeta e aquela que mais desestabiliza a sua existência. E então, aliás, já recordo num sítio qualquer, numa escola qualquer, em que se dizia que uma das formas de ajudar o planeta é que os casais não tenham mais do que um filho, porque mais do que um filho já estraga o equilíbrio da natureza, não é? Que é exatamente o contrário daquilo que seria razoável, não é? Graças aos homens, e foi dado o mundo ao homem, para que o homem o desenvolva, não é? E o transforme num lugar onde todos podem e devem encontrar o ambiente propício ao seu desenvolvimento.
Uma segunda etapa é, de certo modo, a destruição da família, né? E da sua família e pela sua assimilação ou pela outras formas de convivência não natural. Por exemplo, hoje em dia não é politicamente correto falar de família. Porquê? Porque a família parece ser um conceito muito tradicionalista, ou um conceito muito antiquado, ou um conceito que remete para um modelo social que não tem por que ser o modelo predominante. E então, por isso, fala-se não de família, mas de famílias, ou seja, tudo o que seja qualquer tipo de ajuntamento, não é, poderia merecer esta designação. Eu devo dizer que não sou apologista da família dita tradicional. Porquê? Porque a família dita tradicional é um modelo histórico. E como modelo histórico que é, tinha coisas boas, sem dúvida, mas também tinha coisas menos boas. Não há nenhum modelo histórico que seja absolutamente perfeito. Há um, já falaremos dele, mas é só um. Todos os modelos históricos tinham alguns aspectos positivos e outros negativos. Por exemplo, a família tradicional tinha algumas coisas que não são aceitáveis à luz da moral cristã. Por exemplo, a mulher tinha que ser fiel, o homem não. Na família tradicional, tem dias que a mulher, sim, não, aí não se brinca. Não, isso aí, claro que a mulher tem que ser fiel ao seu compromisso e não pode... O homem, bem, está bem, o homem é o homem, portanto é diferente. Não é diferente do ponto de vista moral. Não é? A infidelidade masculina é igual à infidelidade feminina. Portanto, de facto, havia um certo laxismo moral em relação às faltas masculinas, um certo machismo, se quisermos, que não era cristão, não é cristão, porque tão grave é o pecado de um como é o pecado do outro. Ou havia também uma subalternização da mulher, que muitas vezes não era justa. Não é? A mulher passava da dependência do pai para a dependência do marido. Não é? E não podia, mesmo uma propriedade dela, não podia vender sem autorização do marido, por exemplo. Não é? Quer dizer, eram leis que não faziam muito sentido. Às vezes há casais em que até a mulher é mais inteligente e mais capaz do que o marido. Portanto, não, se pôr um sob a dependência do outro não é muito cristão, não é muito razoável. Portanto, a família tradicional tinha coisas boas, sem dúvida, mas também tinha coisas que não eram boas, não é? E que era conveniente que fossem retificadas, e eram coisas que precisavam de ser reformadas, e era preciso encontrar um maior equilíbrio. Por isso, eu não diria que é preciso voltar à família tradicional, porque isso seria um andar para trás, seria um recuar, seria um anacronismo, não é? Mas sim, e aqui a noção que eu acho que a nós nos interessa é defender aquilo que é a família natural, ou seja, aquilo que a natureza, de facto, tende a forjar. E, nesse sentido, podemos dizer que a família natural tem duas noções que são absolutamente básicas para estruturar a vida na sociedade. Uma que é a noção de matrimónio e outra que é a noção de filiação. Não é? São, por assim dizer, os dois conceitos em que a família se apoia. E hoje em dia há um bocadinho esta ideia de que o casamento é uma realidade que pode ser vivida por quem quiser e como quiser, não é? Como quiser. De facto, não é lógico que seja assim. O casamento não é uma invenção humana. O casamento não é uma invenção de nenhuma cultura, não é uma invenção de nenhuma civilização, não é sequer a invenção de nenhuma religião. Não houve nenhuma religião que inventasse o casamento, não houve nenhuma cultura que inventasse o casamento, não houve nenhuma civilização que possa ter dito que inventou. Não, é uma coisa natural. Porquê? Porque há dois sexos, o masculino e o feminino, e há uma natural atração do feminino e o masculino. Nenhum dos dois é suficientemente
capaz, não é? E por isso é necessária essa complementaridade, essa conjugalidade. Não é? Por isso é que, de facto, os homens temos mais tendência a procurar, ou sermos mais sensíveis ao aspecto feminino, como também as mulheres têm essa mesma, sentem naturalmente essa atração pelos homens. E não é por acaso, é porque essa união é a união fecunda. Não é? Essa é a união que dá, de facto, a geração. A filiação, pois é aquilo que, de facto, cria um laço, que é um laço, talvez o laço humano mais forte que se pode estabelecer, talvez mais forte até do que aquele que procede do casamento, porque entre o que gera e o que é gerado há uma comunhão, não é, da mesma natureza. Não é? Os filhos parecem-se com os pais, os filhos têm em comum com os pais aquilo que os pais lhes transmitiram. Hoje em dia, poderíamos dizer que estas duas noções estão postas em causa. Em primeiro lugar, pelo matrimónio, que deixou de ser uma união efetiva e indestrutível e passou a ser um vínculo precário. Quer dizer que, de facto, as pessoas casam, não casam para a vida toda, não casam para sempre, não têm esse propósito. Não, eu caso para ver se isto dá, se der muito bem, ótimo, magnífico, espero bem que dê. Geralmente ninguém se casa para se divorciar depois, não é? Portanto, as pessoas casam é porque têm essa expectativa, mas essa expectativa não é posta como a finalidade principal, porque a finalidade principal é a minha felicidade egoísta, não é? Portanto, eu caso para eu ser feliz e se porventura o casamento não me fizer feliz, então eu parto para outra. Não é? Claro que isto poderia, está bem, com certeza, sempre houve casamentos mais felizes e outros não tão felizes. Agora, hoje em dia é a própria sociedade que fomenta isto. Por isso, alguém dizia, de uma forma talvez um pouco caricata, mas muito apropriada, dizia que hoje em dia é mais fácil uma pessoa divorciar-se do que despedir a mulher a dias, não é? Porque os contratos de trabalho são, não é, mais firmes do que o contrato matrimonial. Portanto, a grande solução é casar com a mulher a dias, não é? Que assim pode-se mandar embora sem razão nenhuma e contratar a mulher, porque então a coisa já fica mais segura e assim já é menos fácil que ela possa deixar. Não é? Depois também há esta ideia da filiação, não é? Portanto, a filiação também é um conceito que pretendem dar-lhe uma outra vertente. Por exemplo, há certos colégios, há certas escolas que já não têm o dia do pai e o dia da mãe. Porquê? Porque o dia do pai pode ser ofensivo para os alunos que têm duas mães e o dia da mãe pode ser ofensivo para os alunos que têm dois pais, não é? Então vamos criar o dia da parentalidade, que ninguém sabe exatamente o que é, mas dá para tudo, não é? Pronto, claro que isto é uma tentativa de dissolver as noções de paternidade e maternidade numa vaga relação que não é uma relação natural, não é? E que não é uma relação fundante de uma família, não é? Por outro lado, também, isto é também preocupante e também no nosso país se manifesta uma certa tentativa de ser o próprio Estado a dar a educação e a formação dos filhos. Não é? Até há um pouco a ideia de que a família nem sempre é um bom referencial, a família nem sempre tem aquelas ideias que são a ideologia dominante. Há famílias que têm pontos de vista que não são politicamente corretos, portanto, o ideal é que seja o Estado a formar as crianças, os jovens, etc. Através até de uma enorme quantidade de meios que lhes permitem chegar aos jovens. Não é só o ensino, mas é tudo também, nomeadamente através, por exemplo, não é, dos
meios de comunicação social, das redes sociais, a televisão, os jogos, os livros, né? Tudo isso é algo que, mesmo nós não nos dando conta, está a ter uma influência grande na forma como as pessoas mais novas acabam por pensar. Vou-vos dar 2 exemplos reais. Né? Eu sou capaz de ter o recorde, não sei se mundial, talvez não mundial, mas nacional possivelmente sim, de morangos com açúcar, não é? Porque vi só 10 segundos, não vi mais do que 10 segundos, não é? Portanto, ninguém deve ter visto tão pouco tempo como eu, não é? Mas para mim chegou porquê? Porque assisti uma cena que era assim, um rapaz a falar com uma rapariga, tudo normal, nada de especial, tudo muito bem. Diz o rapaz à rapariga, queria casar contigo. Diz-lhe a rapariga, mas casar não é o importante é o amor. E ele diz, sim, está bem, mas eu gostava de casar contigo, como os nossos pais também casaram, não é? Não, isso é um papel, não é? Isso é um documento, isso é uma coisa que se rasga, é um formalismo, isso é um ritual, isso não interessa para nada. O que interessa é que nós nos amemos, isso é que é importante. Diz o rapaz, pois é, tens razão. Em 10 segundos deram cabo do casamento. 10 segundos. E um rapazinho e uma menina que está a ver isto, pois é, está a engolir aquilo tudo. Mas vieram-me com essa teoria e eu disse, acho ótimo. Mas olha, então quando fores trabalhar, faz a mesma coisa também. Não queiras contrato de trabalho. Tu vais trabalhar quando te apetecer e depois o chefe paga-se quando ele quiser, não é? O importante é o amor, o importante é a espontaneidade, não é? Isso já não quero. Eu quero ter direitos, não é? Eu quero saber quanto é que ganho, eu quero que ele esteja obrigado a pagar-me aquilo que me é devido. Claro. Então, se isso é preciso para o trabalho, não é preciso para uma coisa tão essencial como é a constituição da família? Não é? Pois com certeza que sim, não é? Mas isto é feito de uma forma tão subreptível que eles não notam isso, não dão por isso, não é? E até acham que sim, é muito mais belo. Não, isso é uma hipocrisia, tá? Fazer um contrato, escrever e tal. Não, o importante é o amor. Claro que o amor é importante, mas não basta o amor, não é? Precisa um amor comprometido, um amor responsável, um amor que suporte uma dedicação e uma entrega. Não é? Agora, uma vez dizia uma pessoa, não é? E duas pessoas que viviam juntas, não estavam casadas, e a partir de determinado momento, um deles começava a estar menos presente, a estar mais ausente, menos falador, e a outra pessoa dizia, e com razão, eu não lhe posso dizer nada. Não se comprometeu a nada. O que é que eu lhe vou dizer? Não posso dizer nada. Não, pois é verdade, não se comprometeu a nada, não é? Se não se comprometeu a nada, não está a faltar a nada, não é? Se a pessoa se comprometeu, já lhe posso chamar a atenção. Ouve lá, não foi isto que tu disseste, não foi isto que nós combinámos, não é? Como é que é? Então não estás cá, não pode ser, não é? Mas, vocês sabem a história do Adão, que um dia chegou tarde. E chegou tarde, só existia o Adão e Eva, não é? Mas o Adão andou para ali, a dar voltas e tal, e chegou tarde. E Eva, como boa mulher, que é isso? Mas porquê é que chegas tão tarde e tal? Isto não são horas de chegar, como é que é possível? Não, olha, distraí-me, a ver a passarada e tal, os rios, e as plantas, e as flores e tal, tipo uns caminhos, depois demorei mais tempo a vir e tal. A Eva não estava muito convencida, não é? Não estava muito convencida. Não, mas pode ser, não são horas e tal, já é tarde, já passou esse tempo e tal, não, mas não foi nada, foi isto, não foi mais nada, não foi para ir dar uma volta e tal, mas olha, esqueci-me das horas e tal, não dei para ela e tal. A Eva não ficou muito convencida, ficou um bocadinho desconfiada. Já a Eva era desconfiada, portanto, estão a ver que isto já é antigo, não é? Mas o Adão, coitado, estava um bocado cansado, tinha andado muito naquele dia, não é? Foi-se deitar e a Eva, pelo sim, pelo não, foi-lhe contar as costelas, não é? Porque a ver se faltava mais alguma. Mas não faltava, que o Adão era bom rapaz, o Adão era bom rapaz. Mas, portanto, depois, de facto, é curioso agora, em relação a este aspecto da família, em relação a este aspecto da família descaracterizada, não é? Por acabar com o matrimónio e acabar também com a noção de filiação e esta introdução do Estado. O outro caso que eu queria dar, é um caso concreto de um casal novo,
ambos europeus, não sei se eram, não, acho que eram ingleses, ambos estavam a viver em Hong Kong. Tinham acabado de casar, tinham um bebê pequenino, o bebê estava em casa, tinham uma empregada chinesa que ia a casa, né, e que estava com o bebê, eles chegavam só ao fim do dia, estavam um bocadinho com o bebê e tal, muito bem. E o casal tinha um problema grande porque a criança não dizia nada, né, já tinha 1 ano e meio, 2 anos e tal, e nunca mais dizia coisa nenhuma, não é? Mas enfim, mas pronto. Às vezes há crianças que têm a fala um pouco mais atrasada, não tinha nenhum problema assim detectado, portanto, pode ter esperança, ter alguma paciência. Mas um dia convidaram um casal chinês a ir lá, jantar com eles e tal, estiveram um bocadinho com o bebê e disseram, que engraçado, o vosso filho diz tudo. E eles ficaram assustados. Como é que o nosso filho diz tudo? Sim, ele fala lindamente. Fala lindamente, ele diz uma palavra. Pois, não, é que ele diz tudo em chinês. Claro, está o dia inteiro com a empregada, que só fala chinês, quer dizer, que é que a empregada vai lhes ensinar? Inglês? Não dava mais nada, não é? Ou seja, o que é que quer dizer com isto? Como é que um jovem, um rapaz, uma rapariga, está o dia todo a ouvir uma coisa, não é? É porque depois os pais dizem 10 minutos, ao fim do dia, que ele vai ter uma ideia diferente. Claro que não é? Quer dizer, porque aquilo que ele ouviu na escola, aquilo que leu no jornal, aquilo que viu na série que está a seguir, aquilo que viu na internet, aquilo que lhe falaram os colegas, é tudo a mesma coisa. E é tudo no mesmo sentido, não é? Vai ser agora o discurso que o pai tem, ou que a mãe tem, ao fim do dia. Isto não serve para nada. Já tive 8 horas a ouvir uma coisa, agora é com 10 minutos de outra coisa. É evidente que isto é preciso ter em conta. Há um caso muito curioso na Alemanha nazi. Na Alemanha nazi, houve um miúdo que foi apresentado a nível nacional como exemplo do que devia ser a juventude alemã, hitleriana. Porquê? Tinha sido um miúdo que tinha ouvido os pais, à mesa, a falar mal do Hitler. E tinha denunciado os pais. E isto é o bom exemplo do bom cidadão nazi, não é? Ou seja, aquele que põe o interesse do Estado, não é? O interesse geral, e voltamos ao totalitarismo, acima do interesse da família, não é? Isto é que é o bom alemão, não é? Isto é horrível, não é? Um miúdo que faz uma coisa destas é um miúdo absolutamente detestável, não é? Coitado, se cá nem seria culpa dele, seria culpa daquilo que lhe meteram na cabeça, não é? Mas que leva a destruir, não é, a própria família. Aliás, é também interessante que na União Soviética, por exemplo, os pais não podiam fazer férias com os filhos. Porque os filhos tinham que ir para acampamentos dos guardas vermelhos ou de coisas do género. E os pais não. Não é? Um pai que é do partido, uma mãe que é do partido, não faz férias com os filhos. Porque os filhos entregam ao partido. O partido é que educa os meus filhos. Claro, isto é horrível. Na China, do Mao Tse-tung, que mais que Mao Tse-tung era o péssimo Tse-tung, não é? Porque era pior que Mao, não é? As casas não tinham cozinha. Porquê? Porque assim não tinham refeições em comum. E não tendo refeições em comum, não há família. Não há família. Havia refeitórios municipais, e mais era homens para um lado e mulheres para o outro. Portanto, nem sequer o pai e a mãe podiam comer juntos. Não é? Claro que onde não há refeições em comum, é difícil que possa haver vida familiar, não é? É difícil que possa haver algum encontro, não é? Portanto, isto são formas de quê? Destruir a família. Por isso é tão importante nós estarmos atentos a isso e não permitirmos que isso aconteça. E é importante fazer para que a família exista, para que a família funcione, para que a família tenha alguma refeição em comum, para que as pessoas se encontrem, para que as pessoas falem umas com as outras. Muito bem, e passamos já à terceira parte, que é a identidade perdida. O que é que isto quer dizer? Tem que ver com a ideologia de género que defende que a identidade do ser humano é cultural e opcional. Não é a natureza que determina o género de cada um de nós, mas é a nossa vontade individual, que é livre e deve ser reconhecida como o único fundamento legítimo de autodeterminação pessoal.
Isto hoje em dia está muito em voga, não é? Portanto, todos conhecem, suponho, uma famosa escritora francesa, Simone de Beauvoir, que viveu com o Jean-Paul Sartre, não é? Foram os pais, por assim dizer, do existencialismo e de outras coisas mais. Ela dizia, uma frase que desde então ficou famosa: eu não nasci mulher, fizeram-me ser mulher. Ou seja, a minha condição não é determinada pelo meu corpo, a minha condição é determinada pela cultura, não é? Pela civilização. Impuseram-me este perfil, impuseram-me este modelo, mas isso não é uma coisa que esteja predeterminada. Não é? O que é que sabemos? Sabemos que, sim, é verdade que há pessoas que têm aquilo que os psiquiatras designam disforia de género, ou seja, não acertam com o seu sexo biológico, não é? Portanto, um homem que não sente como homem, mas sente como mulher, ou uma mulher que tem a tendência contrária. Isso aconteceu? Sim, aconteceu. Isso continua a acontecer? Sim, continua a acontecer. Mas é um caso excepcional, não é? É algo, obviamente, que não é comum, que não é natural. Eu tenho vários sobrinhos, tenho 2 que são irmãos, vivem, portanto, na mesma casa, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. A rapariga tem 3 anos e faz birras se não veste aquilo que ela quer vestir, porque é vaidosa, como sou ela, e gosta dos cremes da mãe e do não sei quê e da mãe. O rapaz está-se nas tintas para o que veste, não é? E gosta de andar aos pontapés, aos bola e aos carros. Não é? E receberam a mesma formação, e são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, e vivem na mesma casa. Mas um é rapaz, não é rapariga. Pronto, isto é o normal. Aliás, havia um caso muito engraçado, uma mãe teve 2 filhas primeiro e depois teve um rapaz. E um dia, o rapaz às vezes brincava com as bonecas das irmãs, não é? E um dia a mãe ficou um bocadinho assustada porque viu o rapaz com uma boneca ao colo. Pensou, isto é capaz de ser um bocadinho esquisito, não é? Não é normal um rapaz estar com uma boneca ao colo. Mas depois ficou mais tranquilizada porque viu que o rapaz tirava a chupeta à boneca e dizia: mãos ao ar! Portanto, era um rapaz a brincar com uma boneca, mas há rapaz. Não como rapariga, mas com o rapaz. Tá bem. É bonecas porque era o que havia lá mais, não é? Eu tinha 2 irmãs, coitado, desgraçado. Mas brincava a rapaz, claro, não é? Porque é normal, não é? É normal, não é? De facto, nós sabemos, e é importante que nós tenhamos presente, o sexo determina e identifica o ser humano como homem ou mulher. Não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. E por isso o ser homem, ou ser masculino, é naturalmente diferente do ser feminino. Não é? Não podemos dizer que um é melhor que o outro, não é? Não podemos dizer, não, os homens são mais inteligentes que as mulheres, ou os homens guiam melhor que as mulheres, ou as mulheres são mais afetivas que os homens, ou as mulheres são mais carinhosas que os homens. Não se pode dizer isso, não é? Quer dizer, agora, há um modo próprio da inteligência masculina? Sim, há um modo próprio da afetividade feminina? Também há, não é? Quer dizer, portanto, nós podemos separar, não podemos dizer que um é mais ou é menos, não, tem expressões diferentes. É normal que tenham, cada um, dentro daquilo que é próprio da sua condição, modos de se expressarem de uma forma diferente. Né? Hoje em dia está-se a causar um grande mal à juventude, e não é só à juventude, é também às crianças de 5 e 6 anos, a quem se lhes infunde a ideia de que elas são aquilo que elas quiserem ser. Ou seja, não é necessariamente rapaz aquele que nasceu com um corpo masculino, nem é necessariamente uma rapariga aquele que nasceu com um corpo feminino. E tudo isto leva também a uma confusão ainda maior quando chega na altura dos 13, 14 anos, enfim, também depende, as raparigas são mais precoces do que os rapazes no seu desenvolvimento,
em que já começa a surgir, de algum modo, uma atração física pelos outros. Até porque o que é normal num rapaz? Que os seus maiores amigos sejam rapazes também, não é? Porque é com eles que joga a bola, é com eles que fala de raparigas, é com ele que... Não é? É normal, não é? E a rapariga, mais normal é que as principais amigas sejam raparigas também, não é? Porque é com fala de fatiotas e de penteados e de artistas do cinema, não é? E então o que acontece? Se a sociedade não dá um sinal claro, claro que essa amizade pode se transformar, não é? Naquilo que não deveria ser, não é? E que acaba por ser também um caminho, muitas vezes, de difícil retorno. Nós sabemos hoje em dia, e é importante ter isto em conta, a ideologia de género não tem nenhum fundamento científico, não tem nenhuma base científica, nem nenhuma base antropológica. É pura ideologia, ou seja, é uma interpretação sem qualquer fundamento que é metida nas pessoas para destruir aquilo que é a sua natureza. Não é? São experiências sociais que têm um preço elevadíssimo. Não é? Está provado, por exemplo, que muitas das pessoas que querem fazer operações de mudança de sexo, depois têm gravíssimos problemas mais tarde, quando muitas vezes já não é reversível a situação. Não é? Nomeadamente, a taxa de suicídios em pessoas dessas é 20% superior à taxa normal. Portanto, às vezes estas coisas são apresentadas como muito boas, como muito normais, que bom, aquela pessoa que é encaminhada desta forma. Eu nesta semana, não foi a semana, foi a semana passada, na anterior, vieram ter comigo uns pais, uma filha de 17 anos, que estava há um ano a tomar hormonas para mudar de sexo e os pais não sabiam. Os pais, por isso, não sabiam, não é? Quer dizer, é que nem sequer... Porquê? Porque há uma lógica do encobrimento, não é? Não digas nada aos teus pais que eles vão se opor, tu tens direito a isto, tu és livre, tu és responsável. Nem sequer os pais puderam, pelo menos, dar-lhe alguns argumentos para que ela pudesse pensar ou pudesse falar com pessoas que pudessem dar-lhe uma visão. Tem um grupo de amigos em que já duas ou três fizeram uma experiência deste género e os pais, quando deram por ela, não é? Já estava numa situação muito difícil. E a sociedade vai neste sentido. A sociedade vai dizer que a criancinha que não pode beber álcool, que não pode tirar a carta de condução e que não pode votar, pode decidir uma coisa destas, não é? Pode decidir uma coisa destas. E os pais são meros espectadores dentro desta realidade e não podem fazer coisa nenhuma. Bom, isto é bastante preocupante, é certo, mas, atenção, temos uma fórmula de sucesso. E qual é a forma de sucesso? É uma forma de sucesso já testada, tem 2000 anos, não é uma teoria, é alguém. Uma família e uma sociedade. Jesus Cristo, Sagrada Família, a Igreja. São três modelos em que nós devemos olhar e para os quais nos devemos inspirar e devemos procurar reproduzir. A humanidade de Cristo é o exemplo da natureza humana perfeita. Perfeita. A teologia diz, de Jesus Cristo, perfeito Deus e perfeito homem. E é importante não esquecermos este segundo aspecto. Se calhar nós podemos dizer, bom, de facto, o mais importante, porque só Ele é Deus, não é? De facto, não é? Sem dúvida alguma. Não é? Mas nós também precisávamos de um modelo perfeito de humanidade. E Cristo é o modelo perfeito de humanidade. Cristo é o homem perfeito. Não há mais ninguém perfeito. Até mesmo os santos aproximaram-se dele, sem dúvida, chegaram lá perto, mas não foram perfeitos. O único ser humano perfeito é Jesus Cristo, Nosso Senhor. Nele a humanidade realiza-se perfeitamente. E é uma figura extraordinária. Há um cardeal Van Tuan, vietnamita, não é? Salvo erro, dizia uma coisa com muita graça, pode parecer assim um bocadinho desrespeitosa, mas dizer, não, eu gosto de Cristo sobretudo pelos seus defeitos. Não é que são defeitos, mas é uma forma de encarar as virtudes. Por exemplo, Cristo é um bocado esquecido, não é?
parece-lhe uma pecadora e ele acha que não é. Não é que não seja esquecido, não é? Mas é porque sabe perdoar e sabe ultrapassar essas dificuldades. Um dos defeitos mais significativos do coração de Jesus, qual é? A sua fraqueza. Cristo chora. Curioso, porque antes, agora talvez já não tanto, havia um bocado aquela ideia, um homem não chora. Não é? Um homem acontece. Um homem não tem essa fraqueza, essa fragilidade. Cristo não se importou de chorar. Chorou publicamente a morte de Lázaro. E ele sabia que estava morto. Porque já tinha fugido da Judeia, porque já o procuravam para o matar. E mandaram-lhe dizer às irmãs, aquele que tu amas está doente. E Jesus disse aos apóstolos, Lázaro está a dormir. Tem que ir acordar. E os apóstolos... É muito consolador para nós ver que os apóstolos às vezes não pescavam muito, não é? Embora alguns fossem pescadores, mas não pescavam, não é? Ou seja, ele está a dormir, há de acordar, não há problema. O homem morreu! Mas eu vou lá para o despertar, não é? Bom, e os apóstolos dizem uma coisa bonita. Mas como é que faz para lá? Se ainda agora saímos de lá porque queriam matar. E, sim, mas o lado de lá tem que ir lá. E os apóstolos dizem, então vamos com ele e morramos com ele. Bonito, não é? Quer dizer, os apóstolos tinham consciência de que Jesus estava a pôr em causa a sua vida, pelo amigo. Que ele podia curar à distância, porque Nosso Senhor tem poderes suficientes para curar à distância, nem precisava de ir lá, de se incomodar. Não é? Mas é um amigo, e ao amigo eu vou, não é? Vou estar com ele, vou estar ao lado dele, não é? E quando Nosso Senhor chega lá, já sabe que vai ressuscitar, é evidente que sabe que vai ressuscitar. Marta sai ao encontro dele, se tivesse estado aqui, ele não teria morrido. Que é bonito também esta impertinência da amiga. Quer dizer, era uma falta de respeito estar a dizer isto. Não, então, são horas de chegar, isto é quase como o Adão, chegar tarde, não é? Não pode dizer, não é? Agora é que vens, nós mandámos chamar nós há uns dias, como é agora é que vens? Agora está morto. E nós não te preocupes, já de ressuscitar e tal. Ela fica um bocado na dúvida se vai ressuscitar já ou não. E pelo simples, não manda ir a irmã também. Até faz uma mentira piedosa. Olha, o mestre está cá e chama-te. Não tinha chamado nada, mas ela, como era um bocadinho para espalhona a Maria, não é? Estava sempre sentada, não era preciso dizer-lhe uma coisa deste ano para que ela fosse mesmo. E acabou por ir. E depois foram ao sepulcro. E Nosso Senhor comoveu-se. E depois chegaram ao sítio onde estava sepultado. E Jesus chorou. Chorou! Então, mas ele não sabia que eu ia ressuscitar. Ele tinha dito que eu ia ressuscitar. Então porquê que ele chorou? E aqui está a grandeza do coração de Jesus. Chora. E não tem problema nenhum de chorar. Não tem vergonha nenhuma. Porque querer, amar, não é vergonha. A vergonha é não querer, é não amar. E Cristo é assim. O que é que interessa para Deus um estúpido um Lázaro? Nada. Interessa tudo. Porque o coração de Deus é assim. Todos. E cada um de nós ocupamos o seu coração. E Ele ama-nos assim. Ele quer a cada um de nós, da mesma forma como Jesus quer a Lázaro, que não era dos apóstolos, isso que nem era dos discípulos, não é? Mas era o seu amigo. Por isso, de facto, que bonita a fraqueza, não é? Do coração de Jesus, porque é a fraqueza do coração de Jesus que nos dá a medida também, não é? Da sua grandeza. Não é? E, ao mesmo tempo, é importante vermos também que Nosso Senhor tem esta atitude, mas então era assim um tipo fraquinho, assim todo delicadezas, todo assim. Não! Uma personalidade forte! O que é que ele faz com os vendilhões do templo? Põe aquilo tudo a andar. Toda a gente gosta muito disso porque pensa sempre no lugar do vendilhão, do que expulsa, não dos vendilhões, não é? Como é lógico, não é? Eles têm uma atitude de energia, uma atitude máscula, viril, cheia de força, cheia de personalidade. Não, é uma coisa fantástica, não é? As invectivas aos fariseus, as censuras aos apóstolos carreiristas, não é? Nós temos dois lugares, um à direita e outro à esquerda, não? Os dois irmãos Cunha. Todos ali a meter uma cunha à Nossa Senhora, a ver se ficamos ali no reino dos céus, um ao outro do outro. Nós deixamos logo a atenção, não é? Claro, já forte, não é? Uma personalidade riquíssima, não é? E ao mesmo tempo acolhe a adulta, não é? E ao mesmo tempo é carinhoso com a samaritana, não é? Quando a samaritana, Nosso Senhor lhe pergunta, não é? Então estás lá o teu marido. E a espertalhona, não tenho marido. Não tenho marido.
Nossa Senhora podia dar-lhe uma rabecada. Não tens marido? Já vais no 6º. Como é que dizes tu que não tens marido? Tá, não é? Nossa Senhora disseste bem, não tens marido. Já tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu marido. Isto disseste com verdade. Não é qualquer um consegue dizer isto, não é? Quer dizer, uma delicadeza, não é? Uma capacidade de acolher, uma capacidade de compreender, uma capacidade de amar, sem faltar à verdade. A Nossa Senhora diz, não te preocupes, diz quantos mais melhor, não há problema nenhum, está tudo certo. Não disse isso, não disse isso. Chamou a atenção para o que estava mal, mas sem ferir, sem a magoar, querendo-a, não é? Ou quando aquela pecadora vai à casa do fariseu e o fariseu começa a pensar, este não sabe quem ele é, nós cá sabemos quem ele é, mas ele não sabe e tal. Então, se fosse o Messias, com certeza que não permitia uma coisa destas. E nós o que é que lhe diz? Ouve lá, uma pergunta para te fazer. Com certeza, mestre, faz. E 2 homens, deviam os 2 dinheiro a um terceiro. Um devia muito, outro devia pouco. Ambos foram perdoados. Qual é o que está mais agradecido? Bom, é fácil, pois aquele tinha a maior dívida. Muito bem. Pois olha, eu entrei em tua casa, não me deste água para lavar a cara. E ela, desde que aqui está, não tem deixado de banhar com as suas lágrimas os meus pés. Não me deste o ósculo, que era a forma delicada de cumprimentar, mais uma visita. E ela, desde que está aqui, não tem deixado de beijar as minhas. Por isso te digo que ela... e são perdoados os seus muitos pecados, porque é bom. Porque aquele que ama mais se lhe perdoa. Curioso, não é? De facto, com o Nosso Senhor, ao mesmo tempo que é capaz de ser compreensivo com aquela pecadora, cujo pecado Nosso Senhor não ignora, também é capaz de chamar a atenção do rico fariseu que está a censurá-la e a criticá-la, quando ele próprio tinha sido indelicado na forma como tinha recebido o Senhor. E é muito interessante também 2 aspectos, claro que podíamos passar aqui a noite inteira a falar, não é? Mas não pode ser porque há missa às 6h30, não é? Terrível. Mas permitam-me só 2 episódios que eu acho fantásticos. Não é? Diz o Evangelho segundo São João: se o Pai me ama, é porque dou a minha vida para outra vez a assumir. Ninguém me tira, mas eu por mim mesmo a dou e tenho o poder de a dar e tenho o poder de a reassumir. Este é o mandamento que recebi do meu Pai. Isto é um exemplo de total liberdade. Deus não diz, não, eu sou um coitadinho, isto correu mal, chatice, agora maçã. Não! Se o Pai me ama é porque eu faço aquilo que eu quero e quero fazê-lo, porque isso é o que o amor do Pai me obriga a fazer. Isto é liberdade total, liberdade total. Ninguém tem mais liberdade do que aquele que tem a liberdade de se entregar, de se dar todo por amor. E quando vão fazer prisioneiro a Jesus, isto é aqui, é Jesus que se encaminha para os soldados, não é? Tendo Judas tomado a corte e guardas, fornecido pelos pontífices e fariseus, foi lá com lanternas, achotes e armas. Jesus, que sabia tudo o que estava para lhe acontecer, adiantou-se e disse-lhes, a quem buscais? Responderam-lhe a Jesus de Nazaré. Jesus disse-lhes, sou eu. Judas, que o entregava, estava lá com eles. Apenas depois Jesus disse-lhes, sou eu, recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhes novamente, a quem procurais? Eles disseram, a Jesus de Nazaré. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu, se é pois a mim que buscais, deixar ir estes. Eram soldados. Sabiam que era ir para a procura de um criminoso. Queria opor resistência. Queria fugir. Que não se iria deixar prender. E é Jesus que vai ter com eles. E por ninguém que eles iam à procura. Jesus de Nazaré, sou eu. E diz que caíram. Porquê? Porque estavam à frente, recuaram. Não estavam à espera daquilo. Ficaram de tal forma impressionados com a força de Cristo, com a sua determinação, que recuaram sobre os outros. E depois caíram. Não é? Isto teria sido caricato se não fosse tão dramático. Não é? Mas isto é para vermos a personalidade de Jesus. Não é? Não um coitadinho, a quem as coisas correm mal e que está aflito. Não! Tem esta determinação, tem esta capacidade, não é? Tem este amor. E já, muito brevemente, para acabarmos antes das 10h30, como estamos em tempos de relativismo, as 10h30 pode ser mais para um lado, mais para o outro. Sagrada Família, não é? Que exemplo de família. Que exemplo de família.
E se calhar alguém poderia dizer, mas é que eram todos santos. Pois eram. Mas tinham problemas. Também nas famílias santas há problemas. Não é? Se calhar a família passou por dois. A ameaça do divórcio e a perda do filho. Há problemas maiores numa família? Não há. Porquê é que passaram por estes problemas? Para que pudessem ser modelo. Para que pudessem ser exemplo. E é fantástico, não é? A forma como Nossa Senhora atua. E é fantástica a forma como São José atua. Sempre. Eu acho que até era por isso que Nosso Senhor tratava mal a mãe. Porquê? Tratava mal a mãe. Tratava. Sempre responde torto à mãe. Porquê? Para que nós víssemos como era Nossa Senhora. A grandeza daquela mãe. Não é? Outra qualquer não aceitava aquilo. E porquê é que ele trata tão mal São José? Para que nós víssemos a grandeza de São José. Então, 3 dias à procura do filho. Encontra o filho. Está lá no templo a explicar não sei o quê. Nossa Senhora diz, então o que é que estás aqui a fazer? Não sabias que teu pai e eu andávamos à tua procura? 3 dias, cheios de aflição? E Jesus me disse, porquê é que me procuravam? Não sabiam que me devo ocupar nas coisas do meu pai? É uma coisa inaceitável. Então acaba de dizer que o pai... E ele diz que o meu pai... Nem sequer diz o meu pai do céu. Diz este aqui, o meu pai é o outro, não é este. Eu, se fosse São José, dizia, sim, então olha agora, eu só quero almoçar com almoço, só quero jantar com janta, eu já nem falo, nem digo mais nada, quer lá saber, não é? O pai é o outro, não é? Pronto, então não tem nada a ver, não é? Mas isso seria o quê? Uma reação de amor próprio, de orgulho ferido. Não me considera, não me está a ver, olha, que não saber dele. Então, 3 dias à procura dele, atrasei a ida para Nazaré, deixei o negócio, eu tenho coisas para entregar, coisas que não fiz e tal, e depois estou a dizer para aqui falar de teologia e depois ainda me dá uma resposta destas, não é? Mas porquê é que Nosso Senhor fez assim? Porque os pais às vezes ouvem coisas desagradáveis, não é? Às vezes é difícil de engolir. E podíamos pensar que a Sagrada Família era ejaculatória para lá, ejaculatória para cá, sempre com os olhinhos elevados. Não, passaram por situações dramáticas, para ser exemplo para as nossas famílias, porque senão não seria o exemplo. As nossas famílias diziam, está bem, eles eram todos muito santos, eram muito santos, mas aquilo era assim, foi dificílimo, não é? Não é? E que exemplo, Nossa Senhora e São José, não é? E que exemplo. Jesus também, que Jesus foi o mais ternurento e o mais carinhoso nos filhos, não tenho dúvidas nenhumas disso, não é? Mas dava aos pais assim, também para quê? Nos pudesse servir de exemplo. E para terminar, sociedade. Qual é o exemplo de sociedade perfeita? Como é que deviam ser as nossas sociedades? Como é que deviam ser as nossas comunidades? Está aqui. Este livro é muito bom. Conhecem? O Evangelho. É muito bom. O que é que ele diz? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, as reuniões comuns, na fração do pão e nas orações. Toda a gente estava com temor, porque também eram realizados pelos apóstolos muitos prodígios e maravilhas. Todos os que criam estavam unidos e punham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e distribuíam o preço por todos segundo as necessidades de cada um. Todos os dias frequentavam em perfeita harmonia o templo e, partindo o pão pelas casas, tomavam a comida com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e sendo bem vistos por todo o povo. E o Senhor aumentava cada dia mais o número dos que estavam no caminho da salvação. Isto é comunismo? Não. O que é o comunismo? É tirarem-nos o pão. O que é a vida cristã? É nós darmos o pão. Nós darmos o pão, não é? E era isso que faziam os primeiros cristãos. Estavam todos unidos. Nenhum deles tinha necessidade. Todos davam e partilhavam aquilo que tinham, com boa vontade, não é? Porque sabiam que eram irmãos, não é? Isto é a sociedade perfeita. Isto é a sociedade que nós temos que construir. E temos que construir nas nossas famílias. Temos que construir nas nossas comunidades paroquiais. Temos que construir na Igreja, para que o mundo deseje ser como a Igreja é, não é? Para que o mundo seja um espelho desta sociedade perfeita. Vou terminar lendo um texto deste livro da Ortodoxia. Já li ou não? Não. Aqui? Não. Aqui não. É o de Chesterton. É um livro que vale muito a pena ler. Chesterton é um autor inglês que se converteu ao catolicismo, era anglicano e converteu-se ao catolicismo. Escreve livros policiais também. O quê? Também escreve livros. Também escreveu livros policiais. Exatamente, o Padre Brown. Exatamente. Muito bem. Sabe que o Padre Brown até é uma figura caricaturizada de um padre católico que o ajudou na conversão, por isso é que ele escolheu. Exatamente. É engraçado.
E diz ele, e no momento em que encerro este caótico volume, volto a abrir o estranho livro de onde proveio o cristianismo, o Evangelho. E sinto-me novamente assombrado com uma espécie de confirmação. A tremenda figura que enche os Evangelhos eleva-se, neste aspecto como em todos os outros, acima de todos os pensadores que alguma vez se consideraram elevados. A sua compaixão era natural, quase descontraída. Os estoicos, quer os antigos, quer os modernos, sentiam-se orgulhosos pelo fato de conseguirem esconder as lágrimas. Mas Cristo nunca escondeu as suas. Mostrou-as claramente no rosto aberto, à luz do dia, diante da cidade à qual pertencia. Mas escondia alguma coisa. Super-homens solenes e diplomatas imperiais mostraram-se orgulhosos do fato de conseguirem conter a ira. Mas Cristo nunca conteve a sua. Atirou as mesas e as bancas pelas escadas do templo abaixo e perguntava às pessoas como esperavam escapar à condenação do inferno. Mas escondia alguma coisa. Digo com reverência. Havia naquela personalidade devastadora algo a que temos de chamar timidez. Havia qualquer coisa que ele escondia aos homens quando subia à montanha para rezar. Havia qualquer coisa que ele ocultava permanentemente por meio de silêncios abruptos ou de isolamentos impetuosos. Havia uma coisa que era grandiosa demais para Deus nos mostrar quando andou sobre a nossa terra. E eu tenho imaginado, de quando em vez, que se tratava da alegria. E termino. Muito obrigado pela vossa paciência.